Há histórias que não se contam, vivem dentro de nós. Bem-vinda, bem-vindo ao Histórias da Alma, um espaço onde escutamos o que foi silenciado e tocamos a verdade que liberta. Eu sou a Susana de Oliveira e neste lugar damos voz à alma, ao amor e à cura. Se sentes que há algo por trás da tua história que quer ser escutado, este espaço é para ti. E hoje quero falar-te de um lugar que é o teu lugar, aquele lugar que só pode ser teu e para mais ninguém. Onde a tua alma respira em paz e quando tu deixas de carregar aquilo que nunca foi teu. Imagina um puzzle gigante com inúmeras peças. Cada peça representa um elemento do teu sistema familiar. Cada peça tem uma forma única, tem um recorte único, uma cor e, como sabes, caso já tenhas feito puzzles, e acredito que sim, nenhuma peça se repete, não há nenhuma que seja igual a nenhuma. Todas fazem parte deste todo. Todas têm o seu lugar certo para que o puzzle fique completo. Quando nós tentamos encaixar uma peça que parece que vai mesmo encaixar naquele sítio, mas depois não conseguimos, o que é que acontece? Tentamos uma vez, tentamos outra, temos quase a certeza que aquela peça é daquele sítio. Não é? Pomos de parte e depois, passado um pouquinho, vamos tentar, parece mesmo que é daqui. Lá vou eu outra vez tentar pôr a peça no sítio, só que mais uma vez ela não encaixa. Quando a peça não encaixa, claro, o puzzle não vai conseguir ficar composto. É normal. E o mesmo acaba por acontecer connosco na nossa vida. Quando nós tentamos encaixar à força num determinado lugar que não é o nosso lugar. Quando por amor nós queremos viver a vida do outro porque achamos que o outro é frágil demais para estar naquela situação. E então o que é que nós fazemos? Vamos lá e tentamos salvar e dizemos: deixa estar que eu faço, deixa estar que eu cuido. E ao fazermos isso estamos a tirar a responsabilidade da outra pessoa e ao mesmo tempo estamos a colocar mais peso em cima de nós, porque nós também temos a nossa vida, também temos as nossas responsabilidades e acumulamos mais funções do que aquelas que era suposto nós termos. Também acontece contigo. E muitas vezes, como as peças do puzzle, nós tentamos moldarmos-nos, tentamos ter aquele recorte exatamente espetacular e que vai encaixar ali naquele lugar que não é o nosso, mas nós entortamos-nos todos, ajeitamos-nos todos de uma determinada maneira. Eu vou conseguir, eu vou deixar de ir ao ginásio, eu vou deixar de fazer coisas que eu gosto, mas eu vou estar disponível para a minha mãe, para o meu pai, para a minha tia, para a minha avó, para todas as outras pessoas, menos disponíveis para nós próprios. E isso vai nos levar aonde? A muitos bloqueios na nossa vida. Eu sei que nós fazemos isto tudo por amor ao nosso clã familiar. Mas isso é um amor que tem lealdades, nós chamamos de lealdades invisíveis. É um amor sem ordem. E quando não tem ordem, o que é que acontece? Nós adoecemos. O sistema fica desequilibrado e as doenças começam a aparecer. Doenças do foro mental, do foro físico, do foro emocional, todas as formas. Bert Hellinger, ele é o pai das constelações e ele diz que o amor, ele precisa de ter ordem. E esta ordem tem a ver com nós ocuparmos o nosso lugar. Se nós nascemos depois dos nossos pais, o nosso lugar é de filhos. Se nós somos a mãe e o pai de determinada criança ou adulto já, esse é o nosso lugar, o lugar de mãe ou pai desse outro ser humano. E, portanto, só quando nós ocupamos o nosso lugar, por exemplo, também do irmão mais novo ou irmão mais velho, só aí é que o amor pode fluir no nosso sistema, na nossa vida. O lugar que nós ocupamos, se for o certo, a vida e o amor fluem. Toma nota desta frase. E agora vou contar-vos um pouquinho da minha experiência, aquilo que aconteceu comigo, algures entre 2016 e 2021. Eu vim de Angola em 2016, a minha casa estava arrendada e fiquei na casa da minha mãe. E conforme o tempo foi passando, e eu já tinha o meu filho com 2 anos e meio de idade, passado poucos meses eu e o pai dele nós separámos e eu fui ficando ali com a minha mãe. O meu pai estava acamado desde 2004 e ficou acamado até 2020. E ali naquela fase eu pude aperceber-me de que praticamente, desde que o meu pai tinha caído em 2004 e antes de eu ter ido para Angola em 2012, eu ligava todos os dias para a minha mãe. Eu ia inúmeras vezes à casa dela, eu queria estar lá para confortá-la, para apoiar, para que ela sentisse que não estava sozinha. Mas a realidade é que muitas vezes também eu deixei de pensar noutras coisas, deixei de pensar na minha vida, o que é que podia ser melhor para mim. Provavelmente
Provavelmente eu não fazia determinadas atividades porque preferia estar com a minha mãe para ela não se sentir só. Então existe realmente aqui um grande amor entre mim e a minha mãe, mas esse amor precisa de ter a ordem. E quando regressei então de Angola, com o passar dos dias e passar dos meses, inclusive dos anos, cada vez que eu ia sair para um evento empresarial, para um evento onde eu pudesse levar a minha mãe, eu convidava a ir comigo. Tudo aquilo que eu fazia, eu tentava incluir a minha mãe. Ou neste caso, como se eu fosse o homem e a minha mãe fosse a minha companheira. Então fui-me apercebendo aos poucos de que eu estava a ocupar o lugar do meu pai. Ou o lugar do pai da minha mãe, que era dar-lhe força, dar-lhe coragem, dizer-lhe que ela não está sozinha, que juntas vamos conseguir ultrapassar. Até certo ponto também nós estávamos com esperança de que um dia o meu pai pudesse recuperar, algo que infelizmente nunca aconteceu, mas sempre estivemos juntas nestas dores. Mas isso acabou por ser demasiado pesado para mim, porque eu já tinha também as minhas responsabilidades, as minhas dores, estava também a carregar as dores da minha mãe, também eu estava fora do meu lugar. De alguma maneira, ver o meu pai ali acamado e em estado vegetativo, eu pensava, deve ser muito duro para alguém que está casado há 30 anos, e a minha mãe tinha 49 anos, e ficar com uma vida, de alguma maneira, presa, com falta de liberdade e não poder usufruir de uma vida de casal. E, no entanto, ter essa responsabilidade de cuidar do meu pai durante não sei quantos anos, não sabíamos quanto tempo seria. Então havia aqui uma certa compaixão, havia também esta sensação de querer colaborar, de querer contribuir, de sentir que nós todos somos um por todos e todos por um. Também existia aqui uma sensação minha de culpa, porque é que eu não consigo fazer mais, porque é que eu não consigo salvar o meu pai, porque é que ele está assim. Foi muito difícil. E lá está, fui fazendo os possíveis e os impossíveis. Na altura nós morávamos a cerca de 20 km de distância e eu queria fazer o meu melhor, considerando que estaria a fazer o meu melhor, mas eu deixei de estar no meu lugar, deixei de estar a viver a minha vida em pleno, olhar para os meus projetos, olhar para mim, e é como se a minha vida tivesse ficado durante aquele tempo em stand-by. Como eu disse, assumi responsabilidades que não eram minhas, acabei por estar com tantos papéis, não é? Eu era a peça do puzzle que fazia de companheira da minha mãe, era a outra peça que fazia mãe da mãe, era a peça que fazia de irmã, de conselheira, de tudo e mais alguma coisa, menos a filha. Eu quis ser o pilar da minha mãe, quis ser o suporte, a força, o amparo, de alguma maneira, mas fiquei estagnada. Durante algum tempo, alguns anos, eu deixei de ser a pessoa mais importante da minha vida. Eu sentia que se eu dissesse que sim aos outros e às dores dos outros, estava a dizer que sim a mim. Sentia que pertencia, que era amada, enfim. E eu que sempre fui uma pessoa com muita ação, muito dinamismo, a querer fazer muitas coisas novas, comecei a sentir-me sem energia. Depois, a nível profissional, em 2010, as coisas também não estavam fáceis e pronto, com o acumular de situações, já vos contei no outro episódio, entrei ali em esgotamento, depressão, não sei bem se foi uma mistura dos dois, e foi quando eu comecei a entrar nesta procura de respostas, nesta área da espiritualidade. Porque eu estava exausta, estava confusa, estava sem energia, a vida estava a mostrar-me que algo precisava de ser mudado, que eu precisava de dar um novo rumo à minha vida. Quando nós pensamos que agora já sei tudo, agora já está tudo resolvido, lembra-se que eu contei em 2012, fui para Angola, regressei em 2016, lá está, voltei para a casa da mãe e houve coisas que eu precisei de reviver e de realinhar, e só em 2021 é que isto ficou tudo muito claro e a minha vida acabou por mudar. Nós fazemos tudo por amor, mas fazemos mesmo por amor. Acreditamos que estamos a ajudar. É ou não é? Mas depois começamos a pensar, eu estou a fazer tudo aquilo que posso, estou a dar tudo o que tenho e o que não tenho. Porquê é que a minha vida está estagnada? Porquê é que o sistema acaba por, em conjunto, dizer, olha que o caminho não é assim, olha que esse não é bem o teu lugar. Pois parece que as coisas bloqueiam, que ficam fechadas e que não conseguimos expandir, como se fosse aquela vozinha. Olha, volta lá para o teu lugar, olha que esse não é o teu lugar, assim não vais longe. Como eu dizia em 2021, quando me apercebi de que eu estava a viver um pouco da vida que não era a minha, quando eu percebi que eu estava fora do meu lugar, e além disso já estava em casa da minha mãe há 5 anos, de alguma forma o lugar dos filhos com 40 e tal anos não é em casa dos pais, na minha perspectiva, porque nós precisamos ir para a vida e não é debaixo da saia da mãe ou do pai ou dos avós que nós vamos para a vida. Precisamos de assumir a nossa responsabilidade. Então, estava a dizer que quando eu entendi isso, que eu era só
a filha da minha mãe, a filha do meu pai. E a partir desse momento eu senti algo a desprender-se. Senti que estava a começar a viver essa liberdade que eu precisava e que eu falei no episódio 14. Precisamos de ver o que é que na nossa vida nos mantém prisioneiros. O que é que a nossa mente acredita que nos aprisiona? Porque a maior parte das vezes é a nossa mente, não é mais nada. E a partir dessa altura saí de casa, vim morar novamente para a minha casa 1 ano exatamente depois da morte do meu pai. De alguma maneira é como se o meu pai me tivesse dado força e coragem e aquele empurrão para eu ir novamente para a vida. Uau! E a minha vida começou a mexer, começou a fluir, as oportunidades começaram a surgir. Eu estava disponível novamente para amar, para ter um relacionamento amoroso, algo que tinha ficado tudo em stand-by. E sabem porquê? Porque o meu lugar não era de salvadora de ninguém, nem mãe da minha mãe, nem marido da minha mãe. O meu lugar era só de filha, uma filha que merece ir para a vida, que merece ter a sua oportunidade de viver a vida que quer, a vida que veio viver enquanto alma. E o mais bonito e o mais interessante é que quando começamos a ocupar o nosso lugar, as outras pessoas também começam a ganhar força para ocupar o lugar delas. A vida começa a fluir para todas as pessoas que estão no nosso sistema. E 2 anos depois, em 2023, a minha mãe voltou a encontrar-se com uma pessoa que já conhecia há muitos anos, que era amiga também do meu pai, e voltou a amar. Portanto, se isto não é uma prova de que quando ocupamos o nosso lugar que a vida flui, então que provas é que nós temos? Na minha família, no meu caso, tenho muitas provas de que isso é verdade. Quando voltamos então ao nosso lugar, é como as peças do puzzle que vão encaixando, vai-se formando a paisagem, o desenho que nós escolhemos nesse puzzle, vai tendo forma e sentimos que as coisas estão-se a compor. Olha, já se nota qualquer coisa aqui, já se nota estas cores, já se nota estas imagens. Então é nós acreditarmos que nós somos únicos e temos um lugar, que é o nosso lugar certo na nossa vida. Neste caso, na nossa família, que é onde tudo começa. Depois temos o nosso lugar certo na empresa, na escola, no trabalho, nas amizades. Tudo tem um sítio certo. É só nós estarmos atentos e entender, olha, este é o meu lugar. E às vezes não está errado também quando nós ainda não sabemos qual é o nosso lugar e vamos tentando, não é? Encontrar, tal como quando estamos a fazer o puzzle, vamos tentando, olha, esta peça não encaixa aqui, a outra que se calhar vai encaixar e tentamos a outra também não encaixa. Mas esse é o processo normal, mas não vale a pena nós insistirmos em encaixar algo que não pertence ali. Ok? Isso não nos leva a lado nenhum. E agora, se puderes, fecha os teus olhos. Imagina que estás numa sala e que estás numa mesa grande. É a mesa da tua vida. E à tua volta vês as pessoas que fazem parte desta tua vida, a tua família, os teus amigos, os teus projetos, os teus amores. E ali, entre tantas cadeiras, há uma que vai ter o teu nome gravado. E tu aproximas-te devagar, colocas a mão nas costas da cadeira e em silêncio para ti dizes: este é o meu lugar. Eu aceito-o com tudo o que sou. Depois sentas-te, respiras e sente no teu corpo a paz que chega até ti quando deixas de lutar por aquilo que é o teu lugar. Quando deixas de lutar pelo lugar que não te pertencia, que tinha lá outro nome, e ficas apenas naquele que está reservado para ti. Esse é o teu lugar nesta vida. O amor verdadeiro, ele não exige que tu carregues o mundo às costas. Ele apenas quer de ti que tu ocupes o teu lugar nele, nesse mundo.
Quando cada um ocupa o seu espaço, a vida volta a dançar, o puzzle revela a sua imagem completa e o coração respira com harmonia. Caso ainda estejas à procura do teu lugar na mesa da vida, na tua família, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, quero que saibas que não estás só, que há esperança, é possível encontrar esse lugar, é possível, através de algumas ferramentas, ajudar-te a encontrar esse lugar e poderes viver uma vida mais fluida, mais harmoniosa, com a tal paz no coração. Se já encontraste o teu lugar e conheces alguém que ainda esteja à procura, partilha este episódio com essa pessoa. Até lá, dá uma vista de olhos no meu site, no meu Instagram e pode ser que encontres algumas respostas para a tua vida. Em breve irei fazer também workshop sobre este tema de encontrar o nosso lugar na nossa vida. Até lá, despeço-me, eu sou a Susana de Oliveira e este foi o Histórias da Alma. Que esta história te lembre que tu também tens um lugar único e que quando o ocupas, adivinha, o amor flui. Beijinhos no teu coração.